Eu vou conversar agora, então, com o Gerardo Portela, que é especialista nesse tipo de acidente. Gerardo, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Gerardo, a gente tem algumas confirmações e muitas hipóteses. Queria que você falasse para a gente o que já está confirmado, o que já é dado como certo em relação a toda essa tragédia e quais são essas hipóteses que a gente trabalha com elas ainda. Cristiane, hoje, com a tecnologia e com sites especializados, a gente consegue acompanhar um voo à distância. Mas essas informações, elas não têm a credibilidade e a confiança de uma investigação, mas nos permite sim postular alguns cenários. Fatos importantes já quase que confirmados. Houve uma declaração de emergência por parte da tripulação informando problemas elétricos. É um problema muito sério, pode impactar inclusive questões também do sistema hidráulico de controle da aeronave. E, ao que tudo indica, ele resistiu com essa pane. Numa situação como essa, pode haver uma degradação, você pode chegar a perder instrumentos, uma série de coisas pode acontecer. Esse é um fato. Um outro fato é que há o registro do voo de aproximação, onde ele ficou aguardando o momento ideal para fazer o pouso propriamente dito. Isso tem registrado, né? O piloto dando círculos ali em volta, esperando para que a torre autorizasse o pouso. Sim, ele não estava perdido. Ele fez a trajetória com precisão, segundo esses sites que monitoram os voos, o que mostra que, apesar de degradado, ele mantinha condições de estabilidade de voo. Entretanto, quando ele declara uma emergência, mesmo que seja uma dúvida sobre uma emergência, porque tem uma condição em que o piloto ele declara, eu acho, algo parecido, né, traduzindo aí para a população, algo parecido com, eu acho que eu tenho um problema. Mesmo nessa condição, quando ele dá essa sinalização, ele assume a prioridade para o pouso. Então, normalmente a torre de controle vai dar prioridade para aquele avião que está passando por um problema. Que está declarando que pensa estar com um problema, um trem de pouso, um outro problema na pane elétrica. E se ele confirmar que é o que parece que aconteceu, então ele tem prioridade e mais ainda fica evidente a prioridade da aeronave. E ele declarou isso e pelo que há de registro, a gente sabe que tem que a investigação, a caixa preta que vai revelar isso com certeza, parece que houve uma diferença de 15 minutos entre a declaração dele de crise e a perda de contato, né, de comunicação com a torre. Então, assim, havia ainda a condição climática adversa. Pois é, eu ia te perguntar exatamente isso. A gente sabe que um acidente aéreo, ele nunca é motivado por uma única falha. Existem algumas possibilidades aí de falha humana, existe possibilidade de falha de equipamento, a gente sabe, como você disse, uma das coisas confirmadas é que ele realmente estava com uma pane elétrica, e existe essa questão ambiental. O clima estava muito ruim, a gente sabe que estava chovendo muito, era de noite, a região é montanhosa. Isso pode ter contribuído para esse acidente? Cristiane, a atividade do piloto ou de qualquer um que trabalha com equipamentos que envolvem alto risco, ela não é uma atividade fácil, não é para qualquer pessoa. E você, diante de uma situação adversa, um cenário de crise, você pode ter que assumir riscos. E esse assumir riscos é um jogo de gerenciamento de riscos propriamente dito, onde você aceita alguns riscos e descarta outros. É uma situação muito difícil. Então, ele sabe que está degradado, precisa pousar, e há registros também de que ele fez a liberação do combustível. E essa é uma prática de preparação para o pouso de emergência. Provavelmente, dentro da cabine, instruções estavam sendo passadas para os que estavam a bordo dessa possibilidade. E eles talvez estivessem também aguardando uma janela na condição climática que pudesse permitir uma maior segurança no pouso naquelas condições onde ele tinha problemas elétricos graves. Gerardo, eu vou colocar mais uma pessoa aqui nessa nossa conversa, o meu colega Mauro Naves, jornalista da TV Globo, ele está lá no nosso estúdio em São Paulo. Mauro, obrigada por estar aqui com a gente hoje, eu sei que é um momento muito difícil para todos nós, eu imagino que para vocês do esporte, mais ainda, porque nós temos colegas nossos nessa aeronave. Queria que você falasse um pouco disso, agora eu sei que você está querendo fazer pergunta para o Gerardo também, né? Eu gostaria. Cris, prazer estar aqui com vocês, apesar do dia tão triste para isso. Então, eu queria aproveitar, ele falou aí da liberação de combustível, porque nesse momento a gente vai recebendo tantas coisas, né, pelas redes sociais, e eu vi lá, e aí não sei se é verdade, que
que a aeromoça que sobreviveu relatou que faltou combustível. Aí eu queria perguntar para ele o seguinte, tá bem, houve uma liberação, e aí, de repente, poderia ter essa hipótese, ó, liberou demais e ficou esperando e a pista não ficou pronta e aí o combustível acabou, já que ele liberou, sei lá, a quantidade que ele achou que tinha que liberar para descer sem nenhum problema, porque é o que a gente vê, leigamente, todo mundo pergunta, tá vendo, caiu e não explodiu, então estava zerado de combustível. Poderia ter essa hipótese dele ter liberado demais o combustível e aí ficou mais tempo lá em cima do que imaginava e esse combustível ter acabado e ter causado a queda por isso? Chamada pane seca, né? Sim, é muito temida. Então, obviamente, toda aeronave que decola, o seu combustível, ele é colhido uma amostra. E nós vamos ter informações sobre isso. Também a quantidade de abastecimento, tudo isso faz parte do planejamento do voo. Então, isso vai ser coletado e vai ser checado. Mas a possibilidade que o Mauro levantou é sim, é possível que tenha havido. Ele pode ter dado voltas demais, depois de liberar o combustível. Realmente isso é possível. Mas eu creio que a hipótese mais plausível é de que ele tenha feito um bom trabalho no sentido de liberar o combustível e se preparar para um pouso extremamente difícil. Essa é a número 1, mas uma investigação não vai descartar a hipótese levantada pelo Mauro. Eu queria aproveitar que o Mauro já levantou isso e falar um pouquinho da autonomia desse avião. A gente sabe que a autonomia desse avião daria exatamente para ele ir de Santa Cruz de la Sierra, onde ele estava, até Medellín. Ele não tem muito mais do que isso. Então, isso aí também pode contar. A gente sabe também, evidentemente, que mesmo que a autonomia seja só para isso, ele tem que ter pelo menos combustível suficiente para pousar ali a meia hora do lugar, caso aconteça alguma coisa. Mas essa hipótese, ela é real? Ela pode ter acontecido também? Pode. Eu quero lembrar que a principal informação que nós temos é de uma pane elétrica. Agora, o combustível também pode causar pane. E nós estamos começando a entrar na questão da cultura de segurança dessa companhia. Que companhia é essa? Quem a fiscalizava? Ela tem uma autonomia de voo, mas ela fez uma escala, até por exigência, porque eles não conseguiram fazer um voo dentro das regulamentações internacionais. Um voo não pode ser do Brasil para o local de destino sem ser um avião de uma das duas nacionalidades. A nacionalidade do avião tem que ter origem ou destino, né? Isso é um problema totalmente burocrático, mas causou... Mas é um problema mundial? Ou é uma coisa Sim, é uma regra. Não. É uma regra. E isso não é... A regra em si não é problema. Não foi detectado nenhum problema no avião também. Mas o fato é que isso provocou uma escala. Provocou uma nova decolagem. Será que o abastecimento foi obedecido rigorosamente? Isso também vai ser levantado. Será que no momento em que ele declarou emergência e ele resolveu eliminar o combustível, será que ele fez as contas certas do tempo que ele tinha? Porque ele está no meio de uma tempestade. Tem uma questão, Gerardo, desculpa te interromper, mas as informações que a gente tem até agora, evidentemente eu sempre falo isso numa cobertura dessas, é uma cobertura ao vivo, a gente vai receber das informações na mesma hora, passando para vocês, então às vezes tem algumas informações contraditórias, mas a informação que eu tenho até agora é que de Guarulhos até Santa Cruz de la Sierra, eles foram num voo regular, que eles só entraram nessa aeronave em Santa Cruz de la Sierra. Sim, então... Aí essa hipótese já fica fora. Eu já tive as duas informações, né? Mas isso aí a gente pode checar. Agora, o que eu diria é que a causa raiz que devemos perseguir é a questão da declaração de pane elétrica. A outra poderia ser uma consequência, somando-se também a condição climática. Então você tem um cenário com condição climática adversa, uma pane elétrica, e uma necessidade de pouso imediato com uma tripulação diferenciada. Por que eu estou falando isso? Quando você contrata um avião e sai num voo de carreira, você quer algo mais, você quer flexibilidade, você quer a opção de poder chegar naquele dia, naquela hora, para poder dar um descanso aos jogadores, ou por uma outra questão, são inúmeros voos que são feitos dessa forma, com esse objetivo. Então, essa pressão recai sobre o comandante da aeronave. Ele precisa entregar aqueles atletas que vão disputar um campeonato em tempo hábil, de ter descanso, enfrentando o que for, e às vezes a contratação da aeronave é feita com esse objetivo. É uma pressão que não é formalizada, que não é evidente, mas a investigação poderá chegar à conclusão que sim, tenha sido um elemento de influência.